quero agradecer você que está nos visitando hoje pela manhã. Seja muito bem-vindo, tá bem? Você que está nos visitando, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Eu posso ver alguns irmãos aqui. Eu estou vendo daqui o seu Doca, não é? Que privilégio, né? O Paulinho, não é? Também eu estou vendo ali que é o seu filho. Então, você que está nos visitando, além da família, do pastor Márcio, a Márcio, Leomin, a Ímina, a mãe Vera ali também. E posso ver algumas pessoas ali também atrás nos visitando. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo o irmão Emiliano ali. Bom dia, irmão Emiliano. Isso, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Diretamente de São Paulo, né? O Ávila, né? E a Kelly. Muito bem, eles vieram passar aí uns 2 anos aqui, não foi, Ávila? Foi não, né? Tudo bem, só um mês, Ávila, não diga isso não, a dona Sueli escutou, falou alto. Irmãos, eu iniciei uma série de estudos no domingo anterior sobre maturidade cristã. Vez por outra eu pincelei sobre esse assunto aqui na igreja, mas eu gostaria de trazer de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais concreta sobre esse assunto para com a igreja, maturidade cristã. Esse assunto é de grande importância porque trata do nosso crescimento em Cristo. E esse crescimento, ele é independente de tempo, tá bom? Se você tem 1 ano na fé, você precisa estar crescendo em Cristo. Se você tem poucos meses na fé, você precisa crescer também em Cristo. E se você tem mais de 60 anos de fé em Cristo, significa dizer que você também precisa crescer em maturidade. Eu falei também que essa maturidade, né, ela não depende com o tempo. Às vezes tem pessoas que têm 5 anos de fé em Cristo e têm crescido bastante na fé, têm amadurecido de forma incrível, de uma forma visível, até proclamar, testemunhar sobre a sua fé. E às vezes encontramos irmãos que já têm mais de 20 anos de fé, tem crescido, é claro, mas não tem crescido tanto, né? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu do início da sua fé até agora, porque em algum momento atrofiou alguma coisa na fé. Então esses estudos, ele tanto vai servir, pelo menos é a minha oração, para destravar alguma área na sua vida onde você parou de crescer, onde você então estagnou ali, pensando, olha, eu acho que eu não cresço mais nessa área. Então, sempre estamos crescendo. É uma das coisas que eu gosto muito, é de aprender, irmãos. É algo muito prazeroso aprender, tá bom? É algo que traz prazer, é aprendermos alguma coisa. Eu estou sempre ali olhando na internet, sempre aprendendo alguma coisa, tanto na área cristã, e como na área secular também. Por exemplo, eu trabalho na área de desenho, como artista plástico, pintando quadros. E eu gosto de ver pessoas muito melhores que eu nessa área, e eu aprendo bastante. Então, sempre é bom você estar aprendendo alguma coisa, porque a nossa memória, isso é comprovado cientificamente, a nossa mente, nosso cérebro, ele é elástico, tá certo? Estamos sempre aprendendo, ele está sempre disponível a você aprender mais alguma coisa. Você não vai chegar a um ponto e dizer, olha, eu não tenho nada para aprender nessa área aqui. Sempre estaremos aprendendo. E cada vez mais que você aprende, que você absorve as coisas, o seu cérebro ele vai esticando, né? Então isso é incrível. Deus, então, ele nos fez pessoas capazes de compreender. Nós somos diferentes, então, dos animais. É uma criação especial de Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E os animais, como eu mencionei, eles têm inteligência? Tem sim. O Deus, olha, é até aqui a sua inteligência, tá bom? Mas Deus fez eles com capacidade. Todos os animais têm a sua inteligência dada por Deus. E nós não somos animais, somos seres humanos, homem, mulher, feitos à imagem de Deus, mas Ele nos fez cabeças pensantes. Deus, quando fez Adão, colocou no jardim, colocou ele para dominar. Ele seria aquele que seria dominante. Então, diante dessas realidades,
somos seres capazes de compreender e crescermos e frutificarmos. E é um desejo de Deus que o seu povo cresça, que o seu povo esteja cada vez mais aprendendo da palavra de Deus, crescendo e frutificando. O Senhor Jesus condenou aqueles que viviam de aparência, que mostravam uma coisa sem ser, que eram os fariseus. O Senhor Jesus chegou até a amaldiçoar uma figueira. Lembra quando ele chegou em Jerusalém, que ele foi aclamado, né? Hosana, salva-nos, ó Rei. Depois daquele momento, ele saiu com os seus discípulos, chegando até uma figueira. Ele amaldiçoou aquela figueira porque ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Inclusive, eu estava mencionando no nosso seminário sobre esse episódio. O que foi que aconteceu ali? Porque Jesus, então, secou aquela figueira, que é uma árvore típica daquela região. As figueiras, ela é diferente das outras plantas, porque quando ela vai dar fruto, as outras plantas, quando vão dar fruto, primeiro vem uma florzinha, e depois da flor cai a flor, então vem o fruto. A figueira não. A figueira é diferente. Os frutos vêm junto com as folhas, e às vezes até o fruto vem antes das folhas. Então, se tem folha, significa dizer que tinha fruto, mas aquela figueira era diferente. O Senhor Jesus olha para aquela figueira e diz, vamos nos alimentar ali, porque se tem folha, tem fruto. E lá chegando, só tinha folha. Então ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou automaticamente. A lição era que Israel, que é o símbolo da figueira, estava assim, só de aparência, sem fruto, muito bela, mas só folha. E o Senhor Jesus não nos quer assim, só bonitos, só folhagem. O Senhor quer nos ver com frutos, porque pelos frutos é que nós somos o quê? Conhecidos. Então, esse primeiro estudo, eu introduzi ele, dizendo que ia falar de forma até um pouco acadêmica, que é a nossa vida com a Bíblia. Então, o primeiro estudo sobre maturidade cristã é justamente a nossa vida com a palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento de cada dia. Então, o cristão, o crente no Senhor Jesus Cristo, precisa entender o seu relacionamento entre você, a pessoa de Deus e a palavra dele. E eu deixei um versículo como tarefa e disse que 3 pessoas iriam citar decorado. Vamos começar pelo seu Pompeu. Eu vou logo assim direto, né? Vamos ouvir decorado, 2 Timóteo 3:16. Vamos ouvir 3 pessoas citando esse versículo decorado, tá bom? Depois do seu Pompeu vai ser o Ávila. Ixi, não, Ávila, estou brincando. Você está perdoado, você não estava aqui no domingo anterior. Seu Pompeu, por favor. Muito bem, citou foi 2 versículos, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Outro irmão, para citar esse versículo decorado. Cite aí para nós. Vamos lá. Se não tem escola dominical. Viu, pastor Márcio? O negócio é assim. Se não citar o versículo, vamos terminar a escola aqui, vamos para casa. Viu, seu Doca? Vamos lá. Mais outro irmão para citar para nós. 2 Timóteo 3:16. Isso. Muito bem, seu Chiquinho. Tem mais algum irmão? Pastor, decorei também. Pode citar para nós. 2 Timóteo 3:16. Abra sua Bíblia para lá. Vamos. Sim, irmão Apolinário. Rapaz, o irmão Apolinário salvou. Olha lá, irmão. Eram 3, né? Sim. Isso. Muito bem. Vamos citar juntos? Vamos lá? Abra sua Bíblia. Olhe para ela. É a nossa relação entre nós e a palavra de Deus. Como é que eu vou ser um crente maduro se eu não conheço o livro, a palavra de Deus? Abra lá, 2 Timóteo 3, versículo 16.
confere e vamos ler juntos. O que é que diz aí? Toda a Escritura, ela é e é útil educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, o 17, seja perfeito. Ó Deus e Pai, nesse momento, trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, sobre esse assunto de grande importância que é a maturidade cristã, e hoje veremos a importância, o relacionamento entre nós e a palavra de Deus, que é o livro do céu. O Senhor nos deu, é a sua palavra. Então nos ajuda a crescermos a cada vez mais de forma sadia. Pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos que a palavra de Deus, ela é o livro de Deus. Nós vimos também um pouco sobre a sua importância, vimos sobre a natureza da Bíblia, né? Ela teve origem em Deus, embora que homens, Deus usou aproximadamente 40 homens para ela ser escrita, e esses 40 homens que Deus usou, conforme diz lá, em 2 Pedro, foram homens que Deus inspirou por meio do Espírito Santo. A Bíblia, para ser concluída, ela foi concluída em um período de 1.500 anos para ela ser concluída, ser assim fechada. Vimos também de uma forma bem básica que a Bíblia, ela compõe do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vimos que há uma divisão também dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo. De uma forma bem assim compacta, o Antigo Testamento fala da história da criação, do início das coisas e sobre a história do povo de Israel. Então, boa parte, ou melhor, a maior parte do Antigo Testamento é contando a história de Israel, de onde veio Cristo. Tá bem? Então, a razão de falar sobre a história de Israel é para falar de Cristo, a descendência. O Novo Testamento narra então a vinda do Senhor Jesus Cristo, que foi proferido no Antigo Testamento. Então o Novo Testamento é sobre a pessoa de Jesus, vem com os evangelhos, que é narrando a história do Senhor, e depois vem com as cartas. Tem um livro histórico também, que é o livro de Atos, onde registra o início da igreja. E o Novo Testamento é concluído com as cartas diretamente para a igreja, de onde nós extraímos as lições que são dadas diretamente para a igreja. Nós não podemos pegar o Antigo Testamento, ler e trazer diretamente para a igreja, porque senão nós vamos errar com isso e vamos viver então debaixo da lei. E Cristo, então, ele cumpriu toda a lei, e quando ele é sacrificado na cruz, e ele diz as palavras, está consumado, ou foi consumado, tetelestai, ele cumpriu tudo, e ali inicia a igreja. Então as lições para a igreja, elas estão nas cartas, tá bem? E o apóstolo Paulo aí escreve as 13 cartas, depois temos mais outras cartas escritas diretamente para a igreja, e o Novo Testamento conclui com um livro profético, que é o livro de Apocalipse, que é os acontecimentos que ainda sobrevirão à terra, tá bem? Eu mencionei uma palavra mais acadêmica, que é o cânon. E o que foi o cânon, o que é, ou melhor dizendo, o que foi. O cânon é essa palavra, os concílios que Deus usou, então, para fechar esses 66 livros. Deus usou concílios, reuniões onde homens de Deus entenderam, Deus usou regras então para esses concílios. Então cânon é a palavra regra ou norma. Então todos esses 66 livros aqui, eles passaram por uma medida de regra divina, para ver se eles estavam mesmo de acordo com Deus. Então alguns livros ficaram de fora, porque eram livros meramente humanos, tá bom? Então, esses aqui foram os livros inspirados. O versículo que nós lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus. E a palavra inspirada aí nesse texto é soprada.
A palavra inspirada, no grego lá, ou a expressão é soprada. Significa dizer que a Bíblia, ela é o quê? O sopro de Deus, é a voz de Deus para nós. Eu mencionei também que a Bíblia é um livro muito curioso. Eu falei sobre algumas curiosidades da Bíblia. Eu disse que ela, quando foi escrita, no original, ela não tinha ponto, nem vírgula, nem acentuações, e as palavras eram emendadas. Então, deu certo trabalho para ela chegar até em nossas mãos, tá bem? Então, homens também de Deus entenderam que, para melhor se entender a Bíblia, dividiu ela em versículos e capítulos, mas no texto original não foi assim, tá bom? Inclusive, eu tive o privilégio de colocar os meus olhos sobre uma réplica de um texto, né? Digamos que extraído do original diretamente, quando eu fui a Israel e visitei lá em Jerusalém, o Museu de Jerusalém, e lá pude ver uma cópia ali do livro de Isaías, né? Numa cúpula de vidro. Não podia nem tirar foto, né? Mas colocávamos os olhos em cima e podíamos ver ali o escrito ali do livro de Isaías e ver diretamente o texto como era escrito. Eu mencionei outra curiosidade, que foi que quando os escribas, né, os escritores da Bíblia, quando estavam reescrevendo ela, toda vez que chegava no nome de Deus, o que é que eles faziam? Paravam. Iam lavar suas mãos e voltavam a escrever. Escrevia o nome de Deus, pessoal, né, onde na sua Bíblia você vai encontrar em todas as letras maiúsculas, ali o nome de Deus, né, o Elohim, o nome de Deus, o nome pessoal. E no próximo versículo, se ele encontrasse o nome do Senhor novamente, paravam, iam lavar suas mãos e escrever novamente. Citei mais outras curiosidades. Curiosidades essas, como o rei Absalão, o filho de Davi, né, do rei Davi, que tinha um cabelo que pesava um pouquinho mais de 2 quilos. Você já pensou que cabeleira grande, seu Chiquinho? E o senhor não tem 2 gramas de cabelo? E Salomão tinha aí, né? Falar em cabelo, gente, está gravando, né, Davi? Falar em cabelo, eu fui cortar meu cabelo, o que foi que fizeram, gente? Parecendo uma ponta de um lápis. Eu digo, meu Senhor do céu, foi o que você fez com minha cabeça, meu filho? Para você parecer um rapaz, eu digo, não ficou interessante não, né? Ficou parecendo uma ponta de um lápis. Pois bem, e as Escrituras têm essas curiosidades, tá bom? Nós veremos hoje sobre o caráter da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim o texto: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, vejamos aqui nesse texto, nunca, jamais, nenhuma profecia, nenhuma parte da Bíblia foi dada por vontade humana. E eu mencionei também, quero reforçar, que jamais o homem iria escrever algo para a sua própria condenação. Que, de certa forma, a Bíblia ela condena o homem. Ela diz que o homem precisa de Deus e que sem Deus ele não é nada. E ele precisa conhecer o Evangelho, porque senão o que está adiante dele é a condenação eterna. Como é que o homem poderia escrever algo para a sua própria condenação, de certa forma? De uma forma bem impactante, falando das Escrituras. Então, a palavra de Deus foi escrita por mãos humanas, mas foi Deus guiando as mentes. E o que é incrível é que o Espírito Santo usou a cultura, a personalidade de cada um desses escritores. É incrível. Essa parte é muito incrível, porque Deus não fez robôs. Nós temos livros na Bíblia, e esses livros nós podemos entender as características de cada um, como as cartas de Pedro é conhecida, as cartas de Paulo. Inclusive, olhando, né, a forma da escrita, dava para identificar. Essa escrita aqui
é do apóstolo Paulo. Essa escrita aqui é de Pedro, porque Deus usou até a personalidade de cada escritor. Eu acho incrível a parte lá da primeira carta de Pedro, onde ele usa uma expressão de pedra. É interessante que o nome de Pedro é pedra, não é Petros, né? E ele usa uma expressão sobre o seu próprio nome. Isso é incrível, como Deus usou a personalidade dos escritores, não tirando, né, a personalidade nem a cultura, mas o Espírito Santo guiando e eles escrevendo. É algo incrível isso. E a parte onde Pedro faz um trocadilho, esse trocadilho entre Pedro e pedra foi usado por Jesus, onde ele disse, o Senhor Jesus disse lá em Mateus, capítulo 18, se não me falha a memória, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro entendeu aquela expressão. Nós entendemos pelo texto original, o Senhor Jesus usou dois nomes de pedras no texto original. Pedra, que era Pedro, né? Que é fragmento da pedra. O nome de Pedro significa pedra, mas pedra pequenininha, fragmento da pedra. E usou a pedra que é a rocha firme, que era se tratando de Jesus. Também eu te digo que você é Pedro, pedra pequena. E eu te digo que sobre essa sua afirmação, que ele afirmou que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra que você afirmou, que sou eu, Cristo falando, eu edificarei a minha igreja. Eu te digo que você é pedra pequena, e eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra que você confirmou, que é a rocha, Cristo, a pedra angular. E Pedro, lá na sua carta, diz que nós somos pedras, o quê? Pedras vivas. Interessante isso, como Deus usou a personalidade. Então veja que foram homens que escreveram, mas movidos, direcionados pelo Espírito Santo. E o crente no Senhor Jesus Cristo precisa ter essa convicção. Foram homens que escreveram? Sim ou não? Foram homens? Sim, foram homens. Foram homens, tá bem? Intelecto, Deus usou intelectos, mas movidos, direcionados pelo Espírito Santo. É muito comum, irmãos, encontrarmos pessoas em nossos dias dizendo: olha, foi homem que escreveu. Foi homem, sim, que escreveu, mas movidos pelo Espírito Santo. Deixa eu trazer algo bem recente aos nossos dias, tão terrível que aconteceu ali na região da Serra de Tianguá, não foi aquela região? A irmã Gilene postou no grupo da igreja um homem que dizendo que esse livro é livro de homem. E ele fez o que com a Bíblia? Queimou na sua ignorância, na sua arrogância, ele queimou o livro e mostrou de forma pública, né? Foi escrito por homem e queima também. É claro que queima, porque é papel, né? Mas a palavra, ela permanece, né? A palavra, ela permanece. E terrivelmente, horrivelmente, ninguém queria isso. No outro dia, se não me falha a memória, ou 2 dias depois, o homem foi assassinado, né? Alguém tirou a vida dele. Não sabemos a razão, mas como foi tão próximo dele fazer tal crueldade, ele morreu, foi assassinado, vai se encontrar com o Criador, com o autor da Bíblia, e vai prestar contas. Olha só que coisa terrível. E aqui em Pedro mesmo, nós veremos já já, o versículo mostra, em 1 Pedro, sim, agora em 1 Pedro, tá bom? Vamos lá, 1:21, mostrando a durabilidade da palavra de Deus. 1 Pedro, agora. 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22, diz assim, 1 Pedro 1, vamos ler o 23, que fica diretamente no nosso assunto aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O 24 diz: pois toda a carne é como a erva,
e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Vamos ler juntos o 25? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Isso é incrível, irmãos. Aqui fala uma característica da palavra de Deus, que ela é comparada como uma semente, e sendo uma semente incorruptível, que não se destrói, uma semente a qual a traça não pode destruir essa semente, tá bom? Assim como as outras sementes são destrutíveis, a palavra de Deus, ela é uma semente. Lá em Mateus, na parábola, Mateus 7, versículo 13, 14, em diante, é mencionado sobre a parábola do semeador, que seria mais a parábola da semente, que a semente é a palavra de Deus. Quando ela é lançada, ela então produz vida, dependendo então da aceitação dela na vida de alguém. E aqui Pedro menciona como ela sendo uma semente, só que uma semente viva, incorruptível, indestrutível, que permanece para sempre. Então essa é uma característica da palavra de Deus. Ela dura para sempre. A sua durabilidade não tem fim. E nós precisamos amadurecer, entendendo assim as características da Bíblia, que é a palavra do Senhor. Então veja que toda carne e toda a sua glória, ela tem o seu tempo aqui, tá bom? Ela perece, é como uma flor. E toda a sua glória, né, toda a sua beleza, do que é a vida, a carne, ela perece. Como a erva que hoje cresce e no outro dia ela perece, assim a nossa vida, ela é perecível. Aí aqui Pedro exalta, mas, porém, a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. E isso é bênção de Deus para nós. Isso também nos mostra como a Bíblia, ela tem as características do seu autor. Assim como um pintor faz uma obra, um escultor, e naquela obra podemos ver as características do artista, né? Olha, foi Leonardo da Vinci que pintou essa obra. Por quê? Porque tem as características, os traços dele. Assim também a Bíblia tem os traços do seu autor, que é Deus. Então Deus, ele é eterno, a palavra dele também é eterna. É interessante isso, né? Tem os traços do seu autor, a Bíblia. A Deus, ele é verdade, a Bíblia também é a verdade. Diz lá um texto que eu gosto muito, de Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É incrível a palavra de Deus, como ela sendo a verdade, sendo viva, porque ela veio de um Deus vivo, tem os traços do seu autor. Então, tendo os traços do autor, ela também é viva e eficaz. Essa palavra eficaz, ela tanto é algo que faz efeito, como é algo que não falha. Algo que não falha. Me diga uma coisa que foi feita para falhar e não falha. Eu vou lhe dizer uma que foi feita para não falhar e falha. Motor de avião. Sim, o Ávila vai voltar, né, para São Paulo. Mas aquele, né, eles estão querendo voltar, né? O motor de um avião que eles vão pegar foi feito para não falhar. Mas se por alguma razão ele falhar, tem o reserva, não é? Mas o reserva pode falhar, pastor Márcio? Pode falhar, viu, Ávila, o reserva. Né? E aí, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, não é? Eu estou partindo para estar com o Senhor. Pois bem, foi feito para falhar e falha. Não existe nada nesse mundo que foi feito, humanamente falando, para durar para sempre. Vai falhar. Aí a palavra de Deus entra em contraste, colocando algo que não falha, viva
e eficaz, que faz efeito em nossa vida. Não tem pecador ao qual a palavra não penetre e não faça modificações. Ela vem aos nossos corações nos repreendendo, como lá em 2 Timóteo 3,16, nos educando. A palavra, ela faz efeito quando ela é penetrada em nossos corações e nossas mentes, nos ensinando, nos corrigindo, nos repreendendo onde estamos errados. Quando ela está sendo ensinada, ela vai nos corações e nas mentes, trabalhando, penetrando nos mais profundos dos nossos erros. A palavra vai discernindo, cortando, nos educando também para a justiça. Eu quero lhe falar de algo que ela fez em minha vida e fez na sua também. Na minha incredulidade, na minha ignorância, eu tinha muitos palavrões. Gostava de falar palavrões, era algo natural da vida do incrédulo, né? Eu achei incrível como a Bíblia trabalhou isso, como ela nos educa na justiça. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, ela nos salva, sim, ela nos salva. A fé, ela traz fé para nós. E progressivamente, nós vamos crescendo, vamos aprendendo, ela vai trabalhando em nossos corações. Então, se por alguma razão você ainda está mal educado na fé, ela vai trabalhar na sua vida para lhe educar na justiça. Porém, nós devemos nos expor a ela. É a exposição a ela que vai nos ajudar, que vai nos corrigir. Ela é inspirada por Deus, mas nós devemos estar expostos a ela. E estamos aqui, na escola dominical, dia de quarta-feira, às terças também nas reuniões, e quanto mais estamos expostos a ela, mais ela trabalha em nossa vida, mais ela trabalha em nossos corações, mais ela vai nos consertando. Então é ela quem faz isso, ela nos dá o crescimento, porque ela é uma semente, foi plantada, cresceu, e essa vida cristã, ela vai dar frutos, mediante a fé em Cristo. E a palavra vai fazendo isso em nossa vida. Amém? Que ela esteja lhe educando, que ela esteja lhe repreendendo a cada dia. Vamos citar João 17:17, que diz o quê? Santifica-os na verdade. É a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Um dos textos que foi lido aqui hoje pela manhã, o Senhor Jesus disse: errais, não conhecendo nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos a palavra como cristãos, nós somos o quê? Nós erramos, não conhecendo a palavra nem o poder de Deus. Hoje vamos ter um tempo resumido. Eu quero concluir hoje dando uma pequena ilustração que eu vi de um homem. Esse vídeo está na internet, de um homem jovem que saiu às ruas de algumas cidades. Eu não lembro onde eram essas cidades, se na Europa. Porém, ele perguntava às pessoas na rua: você é um cristão? E a pessoa dizia: eu sou um cristão. E ele dizia o seguinte: pois cite um versículo para mim da sua fé, um texto. E a pessoa: eu não sei. E saía. E mais na frente ele encontrava outra pessoa e ele perguntava alegremente: você é um cristão? E a pessoa dizia: eu sou um cristão. Falando sobre a sua fé. E ele continuava dizendo: pois cite algo sobre a sua fé. Alguma passagem sobre a sua fé do livro. E a pessoa não sabia. Várias pessoas ele encontrou que se diziam cristãos, mas não conheciam nada sobre a palavra de Deus. Isso é um retrato do cristianismo dos nossos dias. Crentes, entre aspas, nominais, só de nome. A nossa fé
é baseada neste livro, a palavra de Deus. Nós cremos nele. E tudo que nós sabemos sobre Deus está aqui na palavra, nesse livro. Ele é o nosso livro. Se a nossa vida com esse livro, que é a palavra de Deus, não está indo bem, significa dizer que nossa vida está atrofiada, sem crescimento. Nós precisamos aprender mais e mais. Você conhece sobre a Bíblia, a palavra de Deus? Você conhece algum versículo decorado? Pastor, é porque eu não tive leitura. Sim, algumas pessoas não tiveram leitura, é verdade mesmo. Tem até dificuldade de decorar alguma parte da Bíblia. Mas nós devemos mais e mais aprendermos sobre o livro que fala sobre a nossa fé, sobre Deus. Você sabe quem era aquele rapaz que estava falando nas ruas, nas cidades? Era um muçulmano. E ele citou várias passagens do livro do Alcorão, trazendo vergonha àqueles que diziam que conheciam a Bíblia e não conheciam. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para crescermos mais e mais e sermos crentes maduros, que tenhamos e possamos falar melhor sobre a nossa fé. Amém? Que Deus nos ajude a declararmos e proclamarmos melhor sobre a nossa fé em Cristo. Vamos orar? Deus e Pai, hoje tivemos um tempo mais resumido, mas de grande importância sobre a palavra de Deus. Nos ajuda, Deus, a crescermos em maturidade. E o ponto a ser começado é sobre a nossa vida e a palavra de Deus. A nossa vida como crentes em Cristo está ligada diretamente à sua palavra. Ela é a semente, ela é a voz de Deus, nosso guia, nossa bússola, que nos guia neste mundo sem direção. A sua palavra é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então ajuda-nos a crescermos em sabedoria e graça, aprendendo mais e mais sobre o Senhor e sobre a sua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por essa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.